Receita do amor. É um assunto muito profundo falar sobre o amor. O que vem primeiro? O temor e o esforço? E só depois o amor de verdade? Outra pergunta. O pecado é premiado? Qual é o nosso objetivo na vida? É ter uma vida boa? Pergunta muito profunda. É preferível viver cansado? E mais ainda, o que tem de mais em querer sombra e água fresca? A gente está no projeto Likutei Sirot. Esse é o volume 33 de livros do Rebbe de Lubavitch, com discursos racídicos. A gente está na Parashat Shelar. Essa é a segunda Sirá de Shelar. E a pergunta principal é: qual é a receita do amor? É uma Sirá muito envolvida, muito erudita, mas vamos dar a mensagem principal, que é importante para a gente. Quais são os tipos de amor, qual o melhor tipo de amor, como começar, como amar. E a gente sabe que o amor está ligado a gente com nossos queridos, né? Principalmente com esposa e marido, mas também com os pais e com filhos, amigos e assim por diante. E certamente o amor por Deus e também incluindo o amor por nós mesmos. A gente está na Parashá, está ligado com os espiões, os Meragilim, né, que foram enviados por Moshe para entrar na terra de Israel e verificar, relatar como era a terra para poder ser conquistada de um modo melhor. E os espiões são chamados nessa Parashá de congregação, Eidá. E eram 10, né, porque 2 não participaram, que Yoshua e Caleb, dos 12 que foram para a terra de Israel. E os sábios decidiram que quando 10 judeus se juntam, são considerados justamente uma congregação completa. Como está nossa paraxá, que é no livro Bamidbar, capítulo 14, Ad matai laedah hara'a azot, quando fala sobre esse grupo que foi para Israel, fala até quando, Hashem fala, essa congregação ruim, perversa, essa congregação. Ele está se referindo justamente aos 10 espiões, excluindo os 2 que não participaram dessa revolta. Urash traduz o que é essa congregação ruim, são os Meraglim. E daí que a gente aprende que, como está no tratado do Talmud de Megillah, que Eidá, congregação, um minyan, é quando tem 10 judeus juntos. Né? Como está em Megillah, que está justamente na página 23 Beit, né? toda palavra, né? Tudo que é ligado com Kadosh, que é do chá, santidade, na reza, não tem como fazer com menos de 10. Tá? E aí explica da onde, a gente explica, porque Hashem fala que vai se santificar, que aqui é do chá, santidade, dentro de Bnei Israel, né? E se fala em Korah, que vocês vão se separar, né, da Eidá, da congregação, e como tem Eidá lá em Korah, que fala sobre congregação, e aqui fala sobre congregação com os 10 Meraglim, entende então que é sempre para falar que do chá, santificar o nome de Deus, né, que a gente fala na Kedushá, no Keter, no Kadish, na sinagoga, na oração, com 10 pessoas presentes. Precisa entender como se aprende isso da história dos espiões, quando se fala que era uma congregação ruim, né? Se fala admatai, até quando essa congregação perversa? Apesar de incluir perversos na halachá, na lei, sobre o minyan, quando tem 10 pessoas na sinagoga, mesmo que sejam 10 perversos, você tem um minyan, quanto que tem 9 tzadikim, não adianta. Como está também no Shulchan Aruch, no Código de Leis do Admor Azaken, primeiro Rebbe de Chabad, Orach Chaim, fala que ela tem que ser todas pessoas adultas, livres,
como se define quem são as pessoas que já são adultas e que pode incluir qualquer pessoa, né? Não necessariamente só pessoas justas. É estranho essa origem, já que no Pshuto shel Mikra, no sentido literal da Torá, os espiões eram rebeldes contra Hashem, não eram simplesmente pessoas perversas que se incluem num minyan. E tem uma lei também, quando a pessoa é perversa, se tem dúvida se poderia fazer parte do minyan. Alguém que é perverso, não. Alguém que é rebelde contra Hashem. Tá? Como está no Halachá Siman, no Seif 14. E o Caleb também fala, se dirigindo ao povo, falando sobre os Meraglim, e falando para todo mundo, no capítulo 14, verso 9, Bashem altimrodo, né? Que vocês não devem se rebelar contra Hashem. Isso não é tão simples na Halachá, para poder incluir no minyan, no grupo de 10, para poder rezar e falar aqui do chá. Vemos então, na parte revelada, Torá no Nigle, a explicação que a gente tem na parte oculta, no Nistar, na Hassidut, sobre os espiões. Que no fundo eles tinham um nível muito elevado. Mesmo aparentemente eles se rebelando contra Hashem, eles tinham uma motivação muito elevada. Devemos encontrar isso justamente na parte revelada da Torá, como que a gente percebe o quanto eles eram elevados. Segundo o Admor Azaken, no Likutei Torá, eles não queriam entrar na terra de Israel por causa da grandeza do serviço deles para Hashem. E aí é que a gente vai aprender o que é esse amor que a gente tem que ter, não só para Hashem, a gente dentro da gente mesmo e pelos outros. Eles não queriam passar a semear o campo por 6 anos, como está escrito, depois que a gente estasse em Israel, teria que semear a terra por 6 anos, e o 7º ano teria que descansar. Não queriam se ocupar com assuntos materiais, assim como Rashbi, Rabi Shimon bar Yochai, que ficou perplexo depois de sair da caverna por 12 anos e ver as pessoas arando e semeando a terra, e falou: o que vai se dar a Torá? Se as pessoas ficarem trabalhando no campo assim, né, sem ter tempo, ter disposição, tranquilidade para estudar a Torá. Depois de matar a Torá, da entrega da Torá, todos querem se dedicar isolados num deserto, sem preocupações com o sustento, com a parnassá. E lá no deserto, Hashem fornecia tudo. O man, a comida, o man que vinha dos céus, a água do poço de Miriam, a proteção das nuvens da glória do Aharon, que matavam as cobras, os escorpiões, lavava e passava a roupa, etc. A Torá, como está escrito, foi dada somente para os que comiam o man, como está no Mechita do Rabi Shimon bar Yochai, 16.4, Lod na Torá, Lidrosh Ela Leochlei Aman, porque tinha essa tranquilidade, essa paz, tudo, sombra, água fresca, como eu falei, qual o mal nisso? Para poder ficar com o tempo livre de estudar a Torá. Mas no fundo aprendemos que isso não é o principal, e o erro deles foi grande mesmo. No final das contas, a geração do Midbar, sim, ficou 40 anos lá, desfrutando do man, do poço da Miriam, da água do poço e das nuvens da glória, sem esforços e sem sofrimentos. Eles foram premiados justamente com o que queriam. Vida tranquila, sem estresse e sem cansaço. Quer dizer, então, né, o castigo foi um prêmio, e pela Torá o castigo é para consertar. Tem que ser o contrário do erro, do pecado, do que gerou o erro. O que aconteceu aqui? Que eles tiveram como castigo um prêmio, que é o que eles queriam. Como é que eles se consertaram através disso? Ficar no deserto nessas condições é uma coisa boa, sagrada, mas não é o objetivo final. Não é o maior grau de amor, como a gente está falando. É uma preparação para entrar em Eretz Israel, dar duro, viver cansado, se esforçar, não ter a tranquilidade aparente, ter sofrimento, ter esforço, né? Não ter a comida que vem dos céus, o poço com a água do poço e as nuvens de proteção, porque justamente a gente chega num amor maior, né? Como a gente vai ver em seguida. Isso está baseado no Rambam,
nas leis sobre Teshuvá, no capítulo 10. Né? Aqui o Rambam fala que uma pessoa não deve dizer que eu vou cumprir os mandamentos da Torá e me dedicar à sabedoria da Torá para receber todas as bênçãos nela contidas, ou para merecer a vida no mundo vindouro. Da mesma forma, a pessoa não deve falar que quer se afastar de todos os pecados contra os quais a Torá adverte, para que a pessoa seja salva de todas as maldições contidas na Torá, ou para que a alma não seja separada da vida do mundo vindouro. Não é apropriado servir a Deus dessa maneira. O amor com essa segunda intenção, com essas coisas, essas recompensas que a gente quer, né, para poder mesmo melhorar e se afastar do que é ruim e ganhar a vida do mundo vindouro. Uma pessoa cujo serviço é motivada, o serviço é motivado por esse fator, é considerado alguém que serve por medo. Ela não está no nível dos profetas ou dos sábios. Os únicos que servem a Deus dessa maneira são as pessoas comuns, né, ignorantes, as mulheres, as crianças. Elas são treinadas para servir a Deus por medo, até que depois seu conhecimento da Torá aumente e eles passam a servir por amor, que é o que a gente quer. Então, no começo é o esforço e é o temor, depois é o amor. Mas no capítulo anterior, o Rambam escreve sobre a era messiânica de um modo diferente, né? Que fala que por essas razões, todo o povo de Israel, em particular os profetas e os sábios, anseiam pelo Yemot HaMashiach, a era messiânica, para que possam descansar da opressão dos reinos gentios, né, que não lhe permitem, como a gente está ainda hoje, se ocupar adequadamente com a Torá e os mandamentos. A gente vai encontrar descanso e vai ter mais conhecimento justamente para poder merecer o mundo vindouro. Aí tem a pergunta, afinal de contas, parece que essa descrição do Rambam, né, de que a gente quer, principalmente os profetas e os sábios, o povo inteiro, a era messiânica para poder descansar e ficar sem o esforço e a opressão dos povos, parece que é justamente o que queriam na vida no deserto, com tudo bom, sombra e água fresca, que não é o que o Rambam recomendou na Alahá, em seguida, que a gente viu, né, no capítulo 10, que fala que não deve ser por um motivo ulterior. Depois, no capítulo 10, o Rambam traz como deve ser o serviço por amor, numa Alahá por si só, né? Que ele fala que aqueles que servem a Deus por amor, se ocupam com a Torá, os mandamentos, e trilham os caminhos da sabedoria sem nenhum motivo oculto, nenhum outro motivo ulterior, não é por medo de que aconteça alguma coisa ruim ou para ter algum benefício. Em vez disso, a pessoa faz o que é verdade, porque é verdade, e no fim terá o bem que vem por causa disso mesmo. Esse é um nível muito elevado, que não é merecido por todo sábio. É o nível do nosso patriarca Avraham Avinu, a quem Deus descreveu como aquele que me amou, pois seu serviço era motivado apenas pelo amor, que é o grau mais elevado, que a gente já viu, da receita do amor. E tem outra contradição. Na primeira alahá das leis do capítulo de Teshuvá, o Rambam fala que uma pessoa cujo serviço é motivado por esses fatores é considerado alguém que serve por medo. A gente viu isso. Ela não está no nível dos profetas e dos sábios, né? Fala sobre as pessoas comuns, as mulheres, as crianças, etc. E na Alahá 2 falou que é só para Chachamim, né, essa qualidade superior de só para os sábios, para se dedicar a amar a Hashem sem motivo ulterior, né? E na 2 fala que é o contrário, que é um nível muito elevado, justamente, que não é merecido por todo sábio. Podemos dizer que no capítulo 9, quando fala no cumprimento da Torá e dos mitzvot para merecer a vida no mundo vindouro, não é para receber a recompensa, mas é para chegar na continuação do cumprimento da Torá e dos mitzvot no modo do mundo vindouro, com a tranquilidade. Então não é para poder ter uma recompensa ou para ter sombra e água fresca, é para chegar nesse nível que vai ter a continuação da Torá e das mitzvot depois do esforço nesse mundo, que vai ser no mundo vindouro, com todos esses benefícios. No capítulo 10 explica como deve ser o amor.
Qual é o grau adequado de amor? Que uma pessoa ame a Deus com um amor muito grande e extraordinário, até que a alma esteja completamente envolvida no amor a Deus. Assim, a pessoa vai estar sempre obcecada por esse amor, vai estar dedicada, focada nisso. E depois, no final do capítulo 10, ele acrescenta ainda que é um fato bem conhecido e claro, que o amor a Deus não se enraizará no coração de uma pessoa até que ela se torne obcecada por Hashem, em todas as coisas do mundo, em todos os momentos. Nada além disso. E isso estava implícito no mandamento que a gente tem no Shema Israel: ame a Deus, seu Senhor, com todo o seu coração, e toda a sua alma. Só se pode amar a Deus como resultado do conhecimento, de conhecer Hashem. E aí a gente vai ter a natureza do amor ligado com esse conhecimento. E sabendo que para chegar lá, uma pequena quantidade de conhecimento desperta esse amor maior. Portanto, é necessário que uma pessoa se isole para compreender e conceber a sabedoria, os conceitos que são revelados pelo Criador, por Hashem. Concluindo, o grau de amor a Hashem está ligado com o quanto a pessoa e sua alma se liga com Hashem. Isso é ligado com a plenitude que vai ser no Olam Abá, no mundo vindouro. Como o Rambam escreve no capítulo 8, na Alahá 2, né, que os justos se sentarão com suas coroas sobre a cabeça e se deleitarão no esplendor da presença divina. Isso vai ser justamente no Olam Abá. É isso que o Rambam escreveu sobre o desejo de todo o povo pela era messiânica. Não é por objetivo de merecer a vida no mundo vindouro, com todos os benefícios e a recompensa, mas para atingir a plenitude do amor e a adesão a Hashem, aumentando sempre a sabedoria na era messiânica. E no capítulo 10, o Rambam rejeita o cumprimento das mitzvot para merecer o mundo vindouro como um recebimento da recompensa pelo serviço. Por um lado, refuta o serviço por temor, com relação à necessidade de sobrevivência, como a gente falou, para ter uma vida tranquila nesse mundo. E que também se livre das maldições. Ou para merecer uma vida eterna no mundo vindouro e não seja cortado do mundo vindouro do Olam Abá. No capítulo 10, na Alahá 4, o Rambam Maimônides escreve que não deve estudar Torá para ficar rico, para poder ser chamado de sábio, etc. São motivos ulteriores. Então, não é para a sobrevivência, mas para receber recompensa e benefícios materiais ou espirituais, pois é um nível inferior no serviço a Hashem, que é chamado Lolishma, que não é por Hashem, é por algum motivo ulterior. E tem um nível mais elevado, que é a receita do amor, no nosso serviço por Hashem, que é a qualidade do Avraham Avinu, que ele faz a verdade porque é a verdade, não é por um motivo, não é para ganhar, não é para se dar bem, não é para merecer, não é para ter coisas boas. O amor por si só, que tem em cada um de nós, e tem mais ainda nos profetas e nos sábios, né, que é o estudo da Torá e as mitzvot para se ligar e se aderir a Hashem, que é, de certo modo, um motivo ulterior. E a gente vai ter um nível maior ainda. Quando o serviço é pelo amor porque é a verdade, e descarta não só o serviço para receber recompensa, como deixa de ter qualquer motivo ulterior, mesmo se ligar e aderir a Hashem. É porque é a verdade. Simplesmente isso. Amar porque ama. E sobre essa qualidade, o Rambam escreve que é muito grande. E não como escreveu na Alahá anterior, que é o nível dos profetas. Porque não dá para dizer que a qualidade de todos os sábios está ligada com a qualidade de Avraham Avinu. Para chegar lá, para subir o grau mais elevado, muito elevado do amor. A partir disso, podemos explicar com relação aos espiões e a geração no deserto, que é o tema da nossa paraxá. Eles sim estavam num nível muito elevado. Por isso, de lá que a gente aprende o que é congregação e falar o que é de kedushá, de santidade, na sinagoga, em outros lugares, quando tem 10 judeus. Aí aprende deles. Eles não queriam se rebaixar entrando na terra de Israel. Eles queriam subir cada vez mais no seu amor por Hashem. Embora seja louvável, não é de fato o maior nível de plenitude na adesão de veikut e altura do amor por Hashem. Por isso ficaram no deserto, sem todos os impedimentos, dificuldades, mas não era um prêmio maior.
porque eles deixaram de ter o prêmio maior, que é justamente na terra de Israel, se esforçando, etc., para depois chegar num nível maior, que é fazer, porque é a verdade, que é o nível de Avraham Avinu, não é o nível de todos os sábios, também não é o nível dos meraglim, dos espiões da geração do deserto. Só na geração seguinte, quando entrou em Israel, conseguiram cumprir o nível de verdade, só porque é a verdade. Essa é a vontade de Hashem, assim como argumentaram Yoshua e Kalev. Im hafetz banu Hashem, esse é o desejo de Hashem, que a gente entre, que a gente chegue nesse nível mais elevado do amor. O Rambam, Maimonides, conclui dizendo que o bom virá então automaticamente, porque vem de cima. É um prêmio para a gente que a gente não faz por causa disso, mas que vem porque a gente fez. Começou até com outros motivos, com outras intenções, até intenções não tão boas, mas que no fundo a gente acaba chegando no nível que é premiado, porque Hashem sabe que no fundo a gente quer amá-lo e servir a Hashem porque é verdade, só porque é verdade. Embora quem faz o serviço pela verdade não se importa, no fundo, de receber recompensa, ele acaba recebendo porque ele faz de uma forma pura. Por isso escreve Biglalá, por isso mesmo, porque é uma consequência resultante, né, que é mais elevada ainda que o bom do mundo vindouro normal. Está ligado com o que disseram Yoshua e Kalev. Tová haaretz meod meod, é bom, muito, muito bom. Muito, muito, porque é acima da recompensa nesse mundo, com a anulação completa da pessoa perante Hashem, cada um e uma de nós tem condições de chegar nesse nível através do Moshe. Moshe faz com que a gente consiga chegar nesse nível puro. Concluindo, a receita do amor tem dois níveis. Um, que é o maior, é o mais elevado, é o melhor do amor, é o sentimento que a gente tem no coração, que é uma qualidade muito grande, é a qualidade de Avraham, do patriarca Abraão. Fazer a verdade porque é a verdade. E dois, mesmo que não chegou nesse nível, que ainda pensa em riqueza, sabedoria, etc., tem mesmo assim um mandamento que vem, Moshe deu pra gente, de amar Hashem em tudo que fazemos, mesmo sem sentir o amor no nível acima, mesmo sem fazer por Hashem, a gente acaba chegando nesse nível de lishma, só porque Hashem mandou. Assim se começa com as crianças, mulheres, pessoas comuns, etc., pelo temor e também pela recompensa. E a gente vai se acostumando pouco a pouco e vai chegar no nível maior de amar Hashem, que vai ser agora já, se Deus quiser, com Mashiach. Now.